a gente vai agora começar, né, a programação aqui das mesas. Agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que essa mesa de conjuntura é muito importante para a gente entender o contexto que a gente está vivendo nesse momento e como que a gente vai organizar para avançar nas nossas pautas, tanto as pautas específicas do judiciário, quanto as pautas da classe trabalhadora como um todo. Lembrando que nós somos servidores públicos e a gente tem um compromisso com os serviços públicos que são muito importantes, a gente precisa do povo nos apoiando. Essa mesa tem como tema conjuntura nacional e internacional, crise do capital e resistência da classe trabalhadora aos ataques. Como convidados, a gente vai ter pessoas muito importantes aqui que estão na luta, estão estudando a classe trabalhadora e vai ajudar a nortear também as nossas discussões depois dos nossos grupos de trabalho e no restante da plenária. Os palestrantes, eu vou colocar o nome deles aqui e falar o currículo de todos eles e vou chamando-os à mesa, certo? Acho que está todo mundo por aí. Então, a gente tem a Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado. Ela é cientista social, sindicalista e cofundadora do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Concorreu a presidente da República em 2018 e 2022 e atualmente é pré-candidata ao governo do Estado de São Paulo. Vera Lúcia, por favor, junte-se a nós aqui na mesa. Deixa eu ver o nome dele. Aqui, do meu ladinho. As mulheres no meio, aqui, as mulheres no centro, é isso aí. O nosso convidado seguinte seria o Sandino, mas o Sandino teve um imprevisto com o filho dele, ficou doente, ele não conseguiu vir aqui, teve que levar a criança no médico. E nós vamos, então, receber o Ricardo Senese. Ele é metroviário, coordenador nacional do Movimento Luta de Classes. Ele foi candidato a prefeito de São Paulo. Convido, então, agora a Ricardo Senese para compor a mesa. Ele vai sentar ali, eu acho. E o Antunes está. E o nosso próximo convidado é o Ricardo Antunes, acho que esse bem conhecido aí dos trabalhos, né, que já vem inclusive parceiro do Sintrajude, professor titular de Sociologia da IFCH Unicamp, recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade Nacional do Rosário, na Argentina, em 2025. Anteriormente, foi professor da FGV em São Paulo e da Unesp. Em breve, publicará o livro A Trilogia do Trabalho, na Era da Inteligência Artificial Degenerativa, pela Boitempo. Inclusive, temos as banquinhas ali de vários livros. Muito bem, muito obrigada por terem vindo. Podem sentar-se aí. Bom, então, vamos começar os trabalhos aqui, apresentados nossos convidados ilustres. Vamos ter atenção aqui ao que todo mundo vai falar a respeito aos palestrantes e aos colegas que querem também, né, ouvir todo o debate. Eu sou Camila Oliveira, sou diretora do Sintrajude, sou militante também do MLC e da Unidade Popular pelo Socialismo, e acho que é importante a gente, enquanto categoria do judiciário, um dos poderes também pilares dessa, né, república, da democracia burguesa, que a gente reflita sobre o que é o poder judiciário, que a gente reflita o nosso papel enquanto servidor nessa sociedade, num contexto em que a gente está tendo um ataque constante aos direitos dos trabalhadores em geral. E nós também somos trabalhadores, e a reforma administrativa, por exemplo, é uma que está todo o tempo uma grande ameaça para a gente. Já teve a PEC 32, ela vai mudando de número, mas a ameaça permanece a mesma, a nossa estabilidade, que é a nossa possibilidade de enfrentamento, a gente conseguir se organizar, fazer greve sem ser demitido, é muito importante não só para nós individualmente, mas é importante também para que a gente consiga lutar pelos direitos do povo, porque esse é um dos princípios constitucionais. A indisponibilidade do interesse público tem a ver com a estabilidade e tem a ver com a nossa função aqui, enquanto servidores, para lutar por serviços melhores para toda a população. A gente vai ter 25 minutos para cada palestrante. Depois disso, a gente vai abrir as falas, certo? Então, serão 10 inscrições de 5 minutos, com paridade entre mulheres e homens. Então, quando acabar aqui, a gente vai pedir para trazerem os crachás de quem quiser se inscrever. E a gente vai fazer pela ordem de entrega do crachá, tá bom? A princípio, se não tiver nenhuma confusão, qualquer coisa a gente vê depois. Mas, a princípio, metade mulher, metade homem, e por ordem de entrega dos crachás. Então, vou passar. João, por favor, né, se apresentar e também dar as boas-vindas. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Eu sou João, diretor de sindicato, e vamos começar os trabalhos, né? Breve. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Vera Lúcia, para abrir os trabalhos. Pode ser? Oi, bom dia a todos e todas.
Não vou me apresentar, porque já fui devidamente apresentada, com currículo e tudo. Quero aqui desejar a todos os delegados e delegadas um bom congresso, com um desafio imenso que tem essa categoria de elaborar, a partir da análise, elaborar um plano de ação para colocar a categoria em movimento, em unidade com outros setores dos serviços públicos. Então, esse congresso ele é extremamente importante, não só para o judiciário, mas porque aqui vocês, os servidores, vão estar nessa batalha de unidade junto a outros trabalhadores. E, para isso, fazer uma análise de como se comporta o mundo hoje é muito importante, né? Costumamos dizer na nossa terra, na minha terra, que o mundo está virado, né? E, ultimamente, existem tantas mudanças, e elas são tão profundas, e o tempo inteiro a conjuntura vai mudando, que a gente diz que, ultimamente, ela tem dado cambalhotas, né? Assim, o tempo inteiro está virando. Você faz um jornalzinho hoje, daqui a pouco já tem vários outros elementos que não estão ali contidos, porque a realidade já mudou. E isso tudo se faz porque o próprio sistema capitalista está numa crise, né? E a sua crise é no sentido de garantir a sua margem de lucro sempre no sentido crescente, e isso vai uma crise que não se fecha e que, pela necessidade do próprio sistema capitalista mundialmente, é preciso hoje, nessa disputa que está se dando, uma repartilha do mundo. E, nessa repartilha do mundo, você tem dois grandes imperialismos, nesse momento, que disputam entre si essa repartilha do mundo. De um lado está os Estados Unidos, que é o imperialismo capitalista hegemônico até hoje, mas que está numa certa decadência e que está lutando. E Trump, quando assume o governo, diz que a América precisa voltar a ser grande, e ele está batalhando arduamente para isso, para que a América volte a ser grande. Então, os investimentos em Israel no genocídio da Palestina, né? Agora, por exemplo, a guerra do Irã, o ataque à Venezuela, o ataque a Cuba, as ameaças que fazem hoje a América Latina é no sentido de recolonização dos países para esse novo momento e essa necessidade premente do capitalismo. Então, vai tudo nesse sentido. Obviamente que aqui na América Latina a reação foi diferente, na Venezuela foi bem diferente do Irã, né? Porque aqui a gente costuma dizer que na América Latina o maior assalto que se fez agora no século XXI, né, o maior assalto à mão armada que se fez foi o que aconteceu no dia 3 de janeiro, quando o Trump agride militarmente a Venezuela e, infelizmente, não foi dado nem um tiro de espingarda. Como parte da própria burguesia, a reação que se tem é de uma aliança permanente com o imperialismo norte-americano, diferente um tanto quanto da reação que tem o Irã, ao ser atacado no revide, né? Então, tem formas diferentes. Obviamente que nós não somos nem um pouco a favor do regime iraniano, teocrático, que acaba recentemente de assassinar mais de 30 mil pessoas no interior do seu país, mas, numa luta contra o ataque imperialista, nós nos colocamos militarmente na defesa do povo iraniano, sem fazer a defesa do seu regime. Da mesma forma que o ataque que o imperialismo faz à América Latina, né, a Cuba, a ameaça à Colômbia, ao México e também ao Brasil, né, e no mundo inteiro, através da sobretaxação, tem a ver com essa disputa interimperialista, de quem vai dominar mais a maior parcela do globo e atender os seus próprios interesses econômicos e, consequentemente, o poder político, e, junto com isso, existe toda uma disputa ideológica também. Nessa batalha pela repartilha do mundo, existe um avanço de uma ideologia hoje, que é o setor mais reacionário de uma parcela da burguesia mundial, e também se expressa aqui no Brasil, que é a da extrema-direita. O que é a extrema-direita? A extrema-direita é o setor altamente
liberal da burguesia internacional e nacional, que nós temos as suas expressões máximas nos Estados Unidos, através de Trump, que está cumprindo para a burguesia norte-americana, né, monopolista norte-americana, o papel que cumpre Trump de ataque ao mundo, porque existe uma crise, se diz, existe uma crise da ordem mundial. E ao existir uma crise da ordem mundial capitalista, é preciso o restabelecimento de uma nova ordem mundial. A ONU, que foi criada como parte dessa ordem mundial, hoje ela vai perdendo sentido para esse novo momento. Trump consegue compor um novo conselho onde ele é o cara que segue perpetuamente, até morrer, né? Então, ele é quem vai dar essa nova ordem e vai estabelecendo isso, porque essa é uma disputa. Nessa disputa da nova ordem mundial, é quem vai continuar controlando as riquezas no mundo. Porque você sabe que a dominação mundial se dá através da apropriação das riquezas. Quem mais tem propriedade é quem mais tem poder econômico e, consequentemente, tem maior poder político e, para garantir esse poder econômico e político, investe muito no poder bélico, né? Nós estamos vendo aí que, quando as negociações não vão dando conta de solucionar os conflitos econômicos dessa guerra, o povo está aí jogando bomba à torta e à direita. E setores econômicos dessa parte da economia mundial está dando pulinhos de alegria, porque isso é resolver também o seu problema econômico. Então, as guerras também tem a ver como parcela dessa luta econômica da ordem mundial e para esse novo restabelecimento. Porque a gente precisa pensar, porque nós precisamos ver o Brasil como parte de um todo e como reage o próprio governo para o atendimento dos interesses dessa mesma burguesia, em oposição, obviamente, com aquele que está fora hoje e que é o setor mais dinâmico internacionalmente que vem impulsionando, que é a extrema-direita. Se a gente não pensa o Brasil como parte dessa totalidade, nós não conseguimos nos encontrar, inclusive, na condição de servidores públicos que estão sendo atacados nesse momento. Por que está sendo atacado? É uma questão só de má vontade ou é uma necessidade do próprio capitalismo? A gente precisa pensar as coisas sempre mais ou menos nesse sentido. Então, existe uma luta nesse momento pela repartilha do mundo, uma disputa interimperialista. Junto com os Estados Unidos aparece a China, que é o setor do imperialismo, digamos assim, que vem ascendendo e disputando aqui na América Latina e no mundo, e se dá por você ter o controle sobre matérias-primas e duas fontes energéticas que é quem vai reconduzir o mundo pelos próximos períodos. Tanto para manter o controle da fonte de energia anterior, que é o petróleo, como desse novo elemento constituído a partir da quarta revolução tecnológica, que são as fontes de novas matérias-primas que ele vai reconduzir para produção de semicondutores, das baterias, né, dessa nova tecnologia da automação, não só da automação, agora é da robótica, o negócio já deu um salto de qualidade no mundo. Então, você ter controle sobre essas novas fontes de energias, de água e tal, é onde se processa a grande batalha desses países, desses imperialismos. Bom, a gente fala de imperialismo e fala de capitalismo, é uma coisa só, porque o imperialismo é a forma atual de dominação capitalista que nós temos, né? E o mundo, por mais que aparente pulverizado, no sistema capitalista ele é hoje muito mais concentrado do que há 10, 20, 30, 40, 50 e 100 anos atrás. Hoje nós falamos de pulverização na centralização. É uma hiperpulverização numa hiperconcentração de capitais, né? Como é que isso se dá? A gente fala hoje das 7 magníficas. Não é à toa que são 7, não são 30, não são 40, não são 50. São 7 e agora o negócio está bastante concentrado. Bom, e junto com isso se fala muito em correlação de forças, né? Nós estamos em 2 imperialismos que estão disputando, com a extrema-direita através de Trump. Você tem um outro setor que vem com a China, mas você também tem os imperialismos europeus, você tem os vários imperialismos que estão disputando aí o mundo. E a classe trabalhadora no meio disso.
As consequências para a classe trabalhadora até agora têm sido dramáticas, e não é porque ela não tenha lutado, porque as poucas conquistas que a classe trabalhadora tem e aquilo que você consegue barrar minimamente dos ataques dessa nova investida dos capitalistas e de seus governos no mundo tem a ver com a própria reação da classe trabalhadora mundialmente. Por exemplo, os grandes ataques e a própria negociação que se faz do acordo de Israel com a Palestina tem a ver com o levante mundial que se teve, independente de todos os tempos, que foi dos povos no mundo inteiro se levantar contra o genocídio na Palestina, o que faz recuar. Da mesma forma que nos Estados Unidos, o recuo do ICE no ataque aos imigrantes, principalmente, se dá a partir de mobilizações, como vocês viram em Minneapolis, que colocam o governo Trump na defensiva. Aqui no Brasil, por exemplo, a luta do povo que se levantou contra a PEC da blindagem tem a ver com o levante da classe trabalhadora que derruba tudo isso. Então, veja, os ataques que os governos fazem, aquilo que você consegue impedir, tem a ver com a luta que é travada de forma coletiva e que se dá através de grandes levantes. Bom, aqui no Brasil, diante desse cenário internacional, o que nós vemos é um país cada vez mais recolonizado. A recolonização do país não se dá agora, ela vem há mais tempo. O Brasil, que tinha um barco industrial respeitável, digamos assim, dentro da sua condição, isso vai se perdendo, mesmo que toda a infraestrutura que o país, no passado, construiu para receber essas indústrias que eram multinacionais, que vieram para cá explorar mão de obra e lucrar fartamente, mandar para os seus países, toda essa infraestrutura hoje está sendo entregue aos capitalistas internacionais. Porque, por exemplo, desde a Eletrobras, a própria Petrobras, que vem sendo tateada a maior empresa de petróleo e de energia do país, né? As telecomunicações, o setor de elétrica, agora a água, né, através das privatizações. Não é que você somente entrega para uma empresa privada brasileira, é que você tira o controle daquilo que lhe dava uma certa soberania, você vai entregando a capitalistas internacionais. Por que é que hoje o Brasil ele é dominado e a burguesia brasileira cala diante, por exemplo, de Trump? E quando o governo Lula questiona, inclusive, não é que ele tomou nenhuma medida definitiva contra a sobretaxação do governo, mas só o fato de dizer que era contra a sobretaxação e que os Estados Unidos precisavam respeitar a soberania do país, no primeiro momento tem uma parcela da burguesia que fica com ele, tem que, em outro momento, essa burguesia começa a tensionar para que ele continue negociando, porque ela precisa desse serviço, precisa continuar subserviente. Por quê? A questão é por quê? Porque os Estados Unidos é proprietário, nada mais, nada menos, de 30% de toda a riqueza do Brasil. Proprietário. E hoje nós temos um outro proprietário. Depois disso, você tem outros proprietários. Você tem os proprietários espanhóis, você tem os proprietários japoneses, você tem outros proprietários que são donos dessa riqueza do Brasil. Seja eles diretamente sozinhos, seja eles associados com a burguesia brasileira. Por exemplo, até as redes de supermercados do Brasil hoje não pertencem a um capitalista brasileiro. Ou é ele em associação com outros capitalistas, ou é diretamente pertencente ao capitalismo internacional. Para onde vai toda essa riqueza? E o Brasil hoje se contenta e se coloca como o proprietário ou em associação na produção somente de commodities. Você não tem mais. E com isso você tem um achatamento geral das condições de vida da classe trabalhadora. Mesmo o governo Lula hoje, e você tendo hoje um maior acesso de trabalhadores ao trabalho formal, em que condições você tem esse trabalho formal? Você tem esse trabalho formal cada vez mais precarizado. E quais foram os ataques que foram necessários
implementar sobre a classe trabalhadora, impor à classe trabalhadora pela própria dinâmica de manutenção da ordem capitalista. Até agora foram a retirada dos direitos que a classe trabalhadora conquistou ao longo da história e que era parte da sua poupança, né? Era parte dessa sua poupança, foram retirados. E aí agora eles vêm com um novo ataque. Por que precisa responder? Veja, vocês colocam aqui no Congresso que uma das grandes reivindicações é a estabilidade no emprego. E porque hoje a estabilidade no emprego não é mais consonante com as necessidades do Estado capitalista, porque nós precisamos saber que o Estado ele é capitalista. Ele funciona para atender os interesses dos capitalistas. O caso Master explica bem isso. Por exemplo, o Master, ele, para atender os seus próprios interesses e seus negócios, vocês foram ver agora, que ele tem envolvido com ele. Não é apenas um pilar do Estado capitalista, do nosso Estado. Ele tem todos os pilares envolvidos nos seus negócios. Negócios milionários. Você tem o judiciário, que estava em alta com Alexandre de Moraes no combate ao bolsonarismo da extrema-direita e a tentativa de golpe, que com isso nós temos acordo, mas que tem negócios vultuosos com o Banco Master, através de empresas. Você tem o Congresso Nacional, desde a extrema-direita bolsonarista até os setores do PT, envolvidos nos negócios através do parlamento, com o Banco Master. Você tem os executivos também envolvidos com o Banco Master. Veja, todo o Estado brasileiro envolvido com isso. Nós temos no Brasil a JBS, que todo mundo sabe, que é um dos grandes latifúndios existentes do agronegócio brasileiro, da economia dinâmica brasileira, que é o que mais tem. Entre o agronegócio, produtores de produtos pouco industrializados, voltados para a exportação. Não preciso falar disso para vocês. Pois muito bem, a JBS, dos irmãos Wesley e o Joesley e o Wesley Batista, a família Batista, foi autuada por trabalho análogo à escravidão, e essa autuação foi anulada por um ato do Ministério do Trabalho e Emprego, que é Marinho, ministro do governo Lula. Isso foi colocado sob sigilo, e somente agora nós tivemos acesso recentemente a essa informação. E qual é a justificativa que é dada por Marinho pelo governo Lula? É de que pela importância econômica que tem a JBS, ela não poderia ser enquadrada e ser responsabilizada pelo trabalho de uma terceirizada que usa o trabalho escravizado para servir aos interesses capitalistas e de acumulação de lucro pela família JBS através da exportação desses produtos. Veja, é o governo Lula sendo responsável pelo trabalho escravizado no Brasil. Nós estamos falando que a extrema-direita faz isso e faz abertamente, e que nós estamos contra. Mas o fato da extrema-direita fazer isso ser contra não significa dizer que Lula, porque está do lado mais progressista, digamos assim, de uma parcela da burguesia brasileira e internacional, que a gente tenha que calar. Porque trabalho escravizado é trabalho escravizado. E a nossa luta tem que ser levada em consideração do ponto de vista de classe. Ou não é? Aqui estão, não o alto escalão do serviço do judiciário, aqui não estão os juízes, aqui estão os servidores do judiciário. Assim como quando vocês reúnem com os médicos, reúnem com os professores, reúnem com os técnicos da educação, quando é da saúde, com os técnicos e profissionais da saúde pública. Por quê? Porque o serviço público é um serviço que ele é voltado para o atendimento das necessidades da população. E que hoje existe, está sendo o último setor a ser atacado, porque eles começam sempre com os trabalhadores da iniciativa privada. Hoje nós temos os trabalhadores altamente fragmentados, trabalhadores efetivos, terceirizados, quarteirizados, pejotizados, uberizados, que é a forma que se dá de categorização de uberizados. Essa pulverização
E essa fragmentação e essa retirada dos direitos trabalhistas tem a ver com uma necessidade do próprio capitalismo de garantir que você esteja cada vez mais livre dentro dessa sociedade para se vender aos capitalistas de acordo com as necessidades do capital, e você não está preso a nenhuma das suas demandas, você não carrega consigo nenhuma demanda, somente a sua necessidade. Com isso, você pode se vender muito mais barato, porque você está colocado em condição extremamente vulnerável dentro dessa sociedade. Bom, agora eles querem quebrar a estabilidade dos servidores públicos através da reforma administrativa. Por que é que isso se dá? Porque isso é incompatível com a própria pulverização da classe trabalhadora, que já perderam seus direitos e que estão muito mais livres, que tem uma rotatividade muito maior, que atende muito melhor aos capitalistas, porque você pode contratar com salários muito menores. Quebrar a estabilidade dos servidores públicos tem a ver com o fato de ter dentro dos serviços públicos a mesma rotatividade que hoje está sujeita o conjunto da classe trabalhadora dos serviços privados. Qual é a tarefa dos trabalhadores nesse momento? Primeiro, buscar a unidade do conjunto dos servidores públicos, do mesmo jeito que os trabalhadores da iniciativa privada. Quando eu disse que a gente é pulverizado e é aparentemente fragmentado, é porque o patrão tende a ser um só. Os nossos patrões, eles são muito concentrados. Por exemplo, os trabalhadores da Uber, que são milhões no mundo, tem uma única empresa que é a Uber, do iFood, né, da Amazon, da Shopee, né, da Temu. Ou seja, você vai vendo empresas que você consegue localizar e você tem bilhões pulverizados. Esse Estado capitalista, que você vê várias empresas hoje, através das PPPs, nessa relação, inclusive aqui em São Paulo está bastante avançado com o governo de Tarcísio, é essa relação que ele quer estabelecer. Isso é incompatível com os direitos que ainda têm os servidores públicos, a necessidade dos capitalistas e a necessidade, inclusive, dos trabalhadores, porque a nossa necessidade concorre diretamente com o interesse dos capitalistas e seus governos. Então, por isso, a unidade, a luta pela estabilidade, a luta pela garantia dos salários dignos, o serviço digno de público que é prestado à população é incompatível com o que faz hoje os governos da extrema-direita e o governo Lula. Inclusive, através, mesmo quando faz um pacto para os profissionais, para os setores mais pauperizados, digamos, oprimidos, mas que ao mesmo tempo esses setores têm que fazer uma luta autônoma, independente, coletiva e unificada. Qual é o exemplo disso? O exemplo disso se dá com os indígenas Tapajós, que é uma luta que se dá por fora da institucionalidade, que a correlação de forças se dá através da luta, num combate direto, onde você vai buscar força e arregimentar apoio, e, consequentemente, se fortalecer nessa correlação de força, de forma que você derrota o governo, inclusive num decreto que dá para Cargill, mas numa luta direta, coletiva, por fora da institucionalidade, e que você leva em consideração a sua necessidade e não a governabilidade, como hoje se leva boa parte dos movimentos. Então, aqui estão os trabalhadores e as suas necessidades. Do outro lado está aqueles que governam para o capital e os interesses dos capitalistas. Essa luta só pode se dar num confronto direto, coletivo, internacionalista e unificado da classe trabalhadora. Muito obrigada, Vera. Realmente a situação é complexa e só a unidade da classe trabalhadora consegue enfrentar. Eu vou passar a palavra agora para Ricardo Senesi. Eu também quero colocar que nós queremos discutir qual é a saída aqui. Eu acho que fazer análise de conjuntura, mapear a conjuntura, pensar a conjuntura é fundamental, mas principalmente para que a gente defina uma saída. Eu acho que é uma necessidade vital de toda a classe trabalhadora, de todo o nosso povo. Né? Então, para quem não me conhece, né, a Camila me apresentou, Ricardo Senesi, o Metroviário. O que eu posso dizer para vocês é que nós, da UP e do MLC, estamos cultivando uma cultura de combatividade, de enfrentamento, de firmeza,
né, de ocupações, de greves, junto com todos os setores que estão fazendo isso, evidentemente, mas é a cultura a qual nós estamos construindo cotidianamente. Então, passar um pouco desse expressão, desse sentimento de quem somos nós para vocês, e realmente uma mesa importante aí para nós. Bom, com relação à questão da conjuntura, eu acho que está claro para todo mundo, né, quem acompanha mais a discussão, o debate sobre conjuntura, que nós estamos vivendo numa fase decisiva da história da humanidade. É uma fase marcada por disputas interimperialistas, ou seja, entre imperialismos. Essa é uma disputa que tomou novos contornos, né? A companheira estava falando das cambalhotas. É um salto de qualidade. Nós não podemos olhar 2026 igual olhamos o período anterior. É uma situação mais radicalizada, mais terrorista por parte do imperialismo. E isso tem consequências práticas, não só no mundo, mas também no Brasil, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso cotidiano. Então, nós precisamos olhar a conjuntura como ela está se colocando. É uma conjuntura que pede uma saída, que pede medidas sérias, que pede uma ofensiva concreta de toda a classe trabalhadora. E se é verdade que, por um lado, o imperialismo está mais radicalizado, praticando mais terrorismo, mais violência, colocando o seu exército para atuar como nós estamos acompanhando, também é verdade que é uma ação desesperada. Essas ações desesperadas do imperialismo são a antessala de um processo revolucionário. É um pré-fase, nós estamos vivendo uma pré-fase em que vão se abrir possibilidades de mudanças profundas no mundo que a gente vive, e nós que defendemos o socialismo estamos alertando toda a classe trabalhadora para este momento. Nós não podemos contar mais como se as coisas vão se manter o ritmo que antes se mantiveram, com as eleições acontecendo nos anos que sempre aconteceram, com os mesmos problemas que a conjuntura vinha apresentando, por exemplo, entre 2010 e 2020. Ainda que tenha sido uma década de intensa luta de classe. Então nós temos que se dar conta dessa realidade, porque é uma crise estrutural do capitalismo e também dessa questão da disputa do imperialismo. Sobre a questão da luta capital e trabalho, a inteligência artificial e as novas tecnologias estão aumentando o controle sobre o trabalho da classe trabalhadora. Existem inteligência artificial hoje que controla a sua câmera de trabalho, o que você está fazendo. Isso vai sendo implementado ao longo do tempo. Essa tecnologia também vem para uberizar as condições de trabalho. Vem para tornar o nosso trabalho com profundo controle e com profunda escravização em torno das metas. Hoje nós estamos debatendo o fim da escala 6x1, uma pauta justíssima. Mas também não adianta acabar com a 6x1 se o nosso trabalho vai ser uberizado. Que nós precisamos acabar com a 6x1, mas nós também precisamos debater isso, intensificar a luta da classe trabalhadora contra esse processo que aumenta profundamente a exploração do trabalho. E o aumento dessa exploração do trabalho vem numa fase da conjuntura em que é uma disputa clara de qual vai ser a hegemonia, né, do imperialismo no mundo. E eu queria citar alguns exemplos aqui para nos ajudar nesse pensamento. Se é verdade que hoje os Estados Unidos está numa fase desesperada para manter a sua hegemonia, por outro lado, concorre com uma China capitalista que tem exportado o seu capital. Para vocês terem uma ideia, a produção industrial de 2024 no mundo, olhando números globais, a China é responsável de 31,6% da produção industrial, enquanto os Estados Unidos, em 2024, teve 15,9%. Então, a China ela assumiu a liderança da produção industrial mundial já há um tempo, mas nunca tinha atingido esse patamar. A indústria chinesa ela é baseada toda na nova tecnologia, enquanto o parque industrial dos Estados Unidos é um parque industrial mais antigo. Então, ela já compete numa outra lógica de funcionamento predial de toda a produção. A China hoje ela assumiu o papel que antes era do FMI, do Banco Mundial. Substituiu os Estados Unidos nos empréstimos a nações pobres. Hoje a China tem um capital investido a nações pobres em relações bilaterais
mais do que o Banco Mundial e o FMI juntos. Então, todos esses empréstimos na África, na Ásia, até na América Latina como um todo, a China está emprestando mais do que o Banco Mundial e o FMI juntos. Isso é uma clara exportação de capitais. Isso é uma clara política de colonização de nações, em que as nações passam a ter que pagar os juros externos, né? A dívida externa, a famosa dívida externa, a gente debateu muito no Brasil. Hoje os países no mundo devem a sua dívida externa à China, principalmente. Então são dados que mostram que há uma preparação do crescimento do capitalismo chinês se transformando em colonizador para fazer a disputa imperialista. Então essa é a contradição central da fase que nós vivemos. E os Estados Unidos é o imperialismo mais antigo, com aliados que foram imperialistas com mais tempo e possuem o maior exército da história da humanidade. Eles não vão olhar essa situação e vão ficar vendo a China passar. Não é isso que vai acontecer. Os Estados Unidos vai utilizar todo o seu armamento, todo o seu arsenal para destruir e controlar nações e povos, mate quem for. E a prova foi o que aconteceu tanto na Palestina quanto agora no Irã, em que eles bombardearam uma escola de crianças, de meninas. Morreram mais de 161 meninas. É isso que significa imperialismo na prática. Não só tudo que a gente viu, mas é isso também. E a gente tem que sentir essa dor. São crianças, poderiam ser qualquer uma do mundo. Poderia ser no Brasil. Poderia ser no Brasil. Então é muito grave a conjuntura que nós estamos passando. Dentro desse desespero dos Estados Unidos, eu queria citar algumas ações, não são nem todas. Ameaças no Panamá, Groenlândia, Polo Norte, ações diretas na Ucrânia, Palestina, Líbano, Síria, Iêmen, agora no Irã, na Venezuela. Na Palestina, o Trump, a gente tem que olhar o Trump não como um louco. O Trump não é só um louco, pode ser, eu não sei, mas ele é a expressão do capitalismo dos Estados Unidos. Ele representa uma política imperialista dos Estados Unidos. Poderia ser outros nomes. Não necessariamente seria o Trump, mas a tarefa, entre aspas, dos imperialistas hoje é fazer a guerra imperialista. Não é só o Trump. Ele representa um sistema colocado hoje. Inclusive, eles falaram que eu transformar a Palestina numa riviera. Ou seja, matar todo o povo palestino, acabar com Gaza e transformar numa riviera de rio. É essa a ideologia que nós identificamos como uma ideologia fascista. Ainda que não vivemos numa fase fascista no mundo, mas nós identificamos como ideologia fascista. Porque é uma ideologia assassina. É uma ideologia que foca em extermínio de povos. O que aconteceu na Palestina é o extermínio de crianças, de trabalhadores e trabalhadoras. E é o mesmo que está acontecendo no Irã. E o que a gente fala, além de identificar isso claramente, nós estamos ao lado dos povos do mundo. De todos os povos do mundo. Que são as pessoas que estão morrendo nessa guerra imperialista para ver quem vai dominar riquezas naturais, mercados, territórios estratégicos. E nós estamos ao lado dos povos pela autodeterminação desse povo. Não necessariamente defendendo o governo. Defender o governo é uma outra questão. E isso não é a nossa preocupação central agora. Nossa preocupação central agora é expulsar as bases dos Estados Unidos e de todos os países do mundo. De combater a guerra imperialista. De fazer a denúncia, de fazer a luta como nós nos somamos em todos os atos internacionalistas em defesa do povo palestino. Né? Quando a 3 de janeiro teve o ataque à Venezuela, nós fomos a 5 de janeiro no consulado dos Estados Unidos para defender as vidas do povo venezuelano que foram assassinados naquela ação que aconteceu lá. Então a questão central para nós, dos povos do mundo, é defender a autodeterminação dos povos e apontar uma saída. Eu vou falar sobre a saída. Então essa é a fase cruel por um lado. Nós temos que ter essa clareza. Nós não podemos tergiversar sobre isso, não falar sobre isso. É um fato da realidade que nós estamos vivendo. Mas dito isso, eu também venho falando das possibilidades que se abrem. Se por um lado os Estados Unidos
tem feito as guerras imperialistas, por outro lado, o próprio governo Trump está enfraquecido internamente com as ações do povo americano, com a luta contra a política anti-migração, né, que nós assistimos em Minneapolis, com uma certa agonia por um lado, porque pessoas morreram, mas por outro lado com um vigor de luta, porque as pessoas foram às ruas. E no ato é diferente de no ato aqui na Paulista. E no ato em Minneapolis, naquele período, era não saber se voltava para casa. Isso era ir no ato nos Estados Unidos. Mesmo assim, o povo americano foi para a rua, enfrentou a polícia e derrotou a política lá deles. Isso tem que servir como uma energia para nós, de ver que é possível inverter essa conjuntura que está colocada. Sim, a conjuntura é difícil, mas não vamos ter outra opção. A opção que está colocada agora é essa. Ou é a unidade, luta dos povos contra o imperialismo, contra o capitalismo, e apontando a saída para o socialismo, ou é a opressão que vai vir cada vez maior. Porque na base da disputa interimperialista existe a crise econômica. E a própria dificuldade colocada hoje na conjuntura da economia capitalista significa que vai reduzir recurso para todo lado. E nós vamos precisar reconstruir as bases, né, da economia mundial para uma nova lógica. Isso significa que a luta vai intensificar no Brasil também. E vai intensificar para todo o povo brasileiro. E nós necessitamos que categorias como a de vocês, que tem uma combatividade, uma tradição grevista muito forte, se some cada vez mais, desenvolva cada vez mais essa combatividade e essa unidade que a gente tanto precisa. Entrando na questão do Brasil, por causa do tempo, rapidamente, nós não subestimamos o que é o bolsonarismo e a sua ideologia fascista no Brasil. Veja, eles estão nos principais governos do Brasil. Governador de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná tem o Ratinho Júnior, e assim sucessivamente. Fora a maioria em todo o parlamento, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Isso é um fato da realidade. Isso significa que eles continuam em condições de promover novas tentativas de golpe, de aumentar a violência da polícia, de intensificar a perseguição ao nosso povo, de produzir mudanças legislativas que piorem a condição, a exemplo da reforma administrativa, que afeta diretamente aqui a categoria. Então nós não subestimamos a força que eles têm. Evidentemente, estão mais enfraquecidos? Sim, estão graças à nossa luta, que botou na cadeia Bolsonaro, botou na cadeia os aliados do golpe de 8 de janeiro de 2023. Por outro lado, nós temos que identificar claramente o papel do governo federal atual é de um governo de direita liberal. Por que tem sido? Primeiro, mantém o pagamento dos juros da dívida pública religioso. Mantém uma política de benefício central aos banqueiros e ao agronegócio. Não muda a política que oprime e explora o nosso povo. Até fazem alguns discursos, mas na prática a política é outra. E essa diretização que vem, inclusive na própria composição do governo, não nos deve ter ilusões, não devemos nutrir ilusão de que é um governo que vai caminhar para um progresso melhor para a classe trabalhadora. Não é essa a realidade que está colocada. É um governo que tem se rendido à pressão do centrão, à pressão do capitalismo, dos banqueiros e de todo o agronegócio. E nesse sentido, até mesmo a luta contra 6x1 é uma luta que não está colocada, em que, embora eles falam abertamente que querem o fim da 6x1, não houve ainda uma ação concreta sobre isso. Não há ações concretas sobre isso. No dia 4 de março agora, nós fizemos uma greve, né, nacional pelo movimento Luta de Classe. A gente conseguiu parar 12 empresas privadas, todo mundo trabalhando 6x1, e os relatos é o relato que a gente sabe. 15 minutos de almoço. 15. A pessoa entra às 6 da manhã, sai às 2 da tarde, 15 minutos de almoço. Trabalhando 6 dias por semana. Trabalhando em condições precárias. Podendo empresa, inclusive, pegar fogo, etc. e tal. Em condições insalubres. E
A nossa greve teve algumas conquistas em algumas fábricas. No Rio de Janeiro mesmo, a gente conseguiu um compromisso de aumentar o pagamento da insalubridade, que estava se pagando o salário, mas não estava se pagando a insalubridade. Uma fábrica chamada Cabi, no Rio de Janeiro, entre outras ações que nós realizamos. E quando se conversa com esses trabalhadores e trabalhadoras, todo mundo pergunta, e o projeto de lei? Mas esse projeto de lei não anda. E para andar, vai precisar botar a gente na rua. Vai precisar fazer greve geral. Vai precisar desenvolver uma luta mais intensa. Ou nós vamos ter ilusão, Hugo Mota. Ou nós vamos ter ilusão, Congresso Nacional. O trabalho deles é empurrar com a barriga, não votar. A gente sabe o que eles querem fazer. Então é necessário agir ativamente para tirar a classe trabalhadora do sufoco. Sobre a questão da reforma trabalhista também, da reforma administrativa, primeiro assim, o nosso jornal, depois vocês podem dar uma lida, tem uma boa descrição de como a burguesia tem se movimentado, inclusive por dentro do governo. Tem uma ONG que tem feito o trabalho de conversar com o governo, cuja representante dessa ONG, chamada Jéssica Moreira, foi assessora do Camilo Santana, atual ministro da Educação. E essa ONG ela é financiada, promovida por Fundação Lehman, né, que a gente sabe que é o Paulo Lehman, Jorge Paulo Lehman. Fortuna estimada em 22 bilhões. Instituto Manise, controlada pelos herdeiros do capitalista Abílio Diniz. E por aí vai. Vocês podem ver o nosso material. Então, assim, é uma reforma que vem para prejudicar todo o serviço público, tirar, né, o regime de trabalho, fazer mudanças, colocar a lógica das avaliações mais intensamente, né, de, inclusive, não ter garantia de chegar, de sair do estágio probatório. Então, tem várias consequências que estão colocadas nessa luta, e que é uma luta da categoria que a gente precisa defender a manutenção e a melhoria do serviço público. O nosso movimento é justamente o contrário do que está colocado. É justamente a abertura de concurso público, de ter mais trabalhadores e trabalhadoras servindo o nosso povo, de, inclusive, ter uma lógica de questionar os penduricalhos dos juízes, de questionar os ricos salários que eles recebem enquanto a categoria está numa outra situação. Trabalhadores e trabalhadoras num ambiente de profundo assédio moral e de profunda exploração e opressão. Então eu queria terminar aqui para concluir, saudando esse processo dessa avaliação da conjuntura, mas principalmente que nós construamos coletivamente, cotidianamente, as lutas e as batalhas e as greves da classe trabalhadora, que cada vez mais necessitam abrir o caminho da nossa classe para a construção do poder popular e do socialismo. É a única maneira que nós estamos vendo, e que historicamente está provado, que o nosso povo tem a condição de superar. Né? Nós estamos num país que tem aumentado os índices de afastamento por licença médica ligada à questão da saúde psicológica e saúde mental. Por outro lado, uma profunda exploração, precarização, uberização do trabalho. Enquanto eles propõem o fascismo, a guerra imperialista, a humilhação do nosso povo, a nossa classe propõe a redução da jornada de trabalho, o aumento geral dos salários, a contratação de mais serviços públicos, a contratação de uma política pública que vá para resolver o problema do nosso povo. Isso é possível através da riqueza que o nosso país gera. Então, o que está colocado para nós, companheiros e companheiras, nessa conjuntura atual, é fortalecimento da nossa unidade e a construção cotidiana, sistemática, nas periferias, junto ao nosso povo, nas lutas e batalhas e greves, para apontar não só pelos direitos econômicos, para que a gente melhore a condição de vida do povo, mas para apontar para a construção do poder popular e do socialismo. Muito obrigado. Bom debate a todos os delegados e delegadas. Vamos juntos, firmes nessa luta. Obrigada, Senese.
Lembrando que a gente aqui tem esse dilema, né? Que está na lei, mas não está na prática. A gente tem um artigo 37 da Constituição que diz que a gente tem que ter revisão anual dos nossos salários, e isso não acontece nunca, em todas as esferas. Então, essa luta da classe trabalhadora precisa ser constante e, mais uma vez, chamar para duas questões importantes para essa categoria. Nós somos a justiça trabalhista, então essa briga pela escala 6 por 1 e a pejotização e a uberização, a plataformização dos trabalhos, tem PL, inclusive, para ampliar a plataformização. Então, vai ser importante ouvir o que o Ricardo Tunes aqui tem que colocar também, porque é o nosso papel refletir sobre isso, sobre o papel da justiça, sobre o papel eleitoral dessa justiça burguesa, né? Querem terceirizar os cartórios eleitorais. Então, a gente está fazendo uma luta que é nossa pelos nossos salários, pelas nossas carreiras, mas também tem a ver com essa participação democrática na política, por exemplo, quando a gente luta para que tenham servidores nos cartórios e também na Justiça do Trabalho, para que não tenha a pejotização e a gente mantenha a competência da Justiça do Trabalho. Então, vou passar agora para o Ricardo Antunes. E eu quero agradecer o convite para estar aqui. Já tivemos várias atividades, o Sintrajude está com esta mesa, companheiros e companheiras, no momento mais desastroso e trágico da história da humanidade. Eu vou tentar chegar na questão do trabalho público, né? Mas não é impossível falar dele e entendê-lo sem esse desenho. Nós estamos aqui premidos pelo cronômetro digital, meio Taylor, meio algorítmico, né? Mas é assim que tem que ser mesmo. Então, a primeira ideia que eu quero retomar aqui é a seguinte. O momento que nós estamos vivendo hoje sinaliza uma fase que começa nos anos 70 do século passado, depois das lutas de 68, se agudizou em 2008, 2009, se intensificou de modo inaudito com a pandemia, e nós estamos vivendo hoje um processo de crise estrutural do sistema do capital. Não é uma crise cíclica do capitalismo que vai passar. E por que não é? Eu não posso expor isso longamente. Meus trabalhos eu tenho procurado apresentar isto mais longamente. E por que é uma crise estrutural? Primeiro, porque, como todos nós sabemos, Vera, meu companheiro, falamos anteriormente, o sistema do capital é um sistema destrutivo. Ele objetiva a acumulação. Tá bom, mas assim nasceu o capitalismo. Só que o sistema do capital, ao longo dos anos 1750 para cá, ele tomou todo o globo, todo o mundo, né? Com raros espaços, está hoje sob o controle absoluto do capital. A China, que 40 anos atrás não estava sob controle do capital, hoje é um dos seus atores cruciais e centrais, né? E isso fez com que a possibilidade de expansão do sistema do capital chegasse ao limite. Nós estamos vivendo hoje um processo onde o sistema capitalista está discutindo a exploração sideral, as nuvens, tá certo? Tudo que ocorre, digamos, por que você tem um sistema de satélites imensos, né? Porque você já tem, digamos, o mundo na sua territorialidade tomado. E sendo um sistema expansionista, o capital se mostrou ilimitado. Nem o sistema soviético e nem o sistema social-democrata conseguiram civilizar o que é incivilizável. O sistema do capital se mostrou qualquer ilusão hoje. Isso vai para os governos da pretensa esquerda dentro da ordem. Vamos melhorar, vamos fazer isso. É impossível. É impossível. Você pode minimizar tragédias, por óbvio. Mas você resolve civilizar ou incivilizar, o capital é um sistema animalizado e indomável. Tá? E ele é ilimitado, incontrolável e por isso ele é destrutivo. Ah, professor, mas está muito abstrato. Isso não está nada abstrato, né? As chuvas torrenciais, as hecatombes climáticas, né? Nós tivemos há 2 semanas atrás uma cidade de Minas Gerais, 2 cidades, uma ao lado da outra, né, que foram devastadas, porque o exemplo é muito simples. Aquilo que antes eram chuvas torrenciais esparramadas, hoje um bloco imenso se concentra e cai em um lugar. O que era para chover em um ano numa região, sobe em 2 dias. Então, a devastação. E por que isto? Por causa da completa devastação ambiental. No que diz respeito ao trabalho, e eu vou mostrar isso aqui, nós nunca tivemos uma situação tão trágica. E é muito importante que nós, trabalhadores e trabalhadoras públicas, entendamos isso. Porque senão nós não vamos conseguir lutar.
e sair dessa. Então, vou deixar o trabalho para daqui 1 minuto. Mas a devastação hoje é dos gêneros, das raças, das etnias. Nós estamos vendo o nível de homicídio, né, com as mulheres aqui, uma atrás do outro. É como se fosse... Eu vi outro dia na internet os jovens lutando, né? O que eu faço numa mulher se ela diz não? Quer dizer, onde que nós estamos para? A questão dos infanticídios, entende? A xenofobia. Era inimaginável que um presidente de qualquer estado burguês tratasse os imigrantes como os Estados Unidos o fizeram, enjaulando-os, acorrentando o pescoço, a mão e o pé, e jogando nos aviões e devolvendo para os seus países. Quer dizer, isso está isso tá fora da ordem. Né? E nós estamos hoje na iminência de um conflito global. Já são dezenas de guerras, Né? Só que agora você está num núcleo crucial. Oriente Médio, Estados Unidos envolvido, OTAN envolvida, Europa envolvida, né? China e Rússia ali ao lado, aguardando. Quer dizer, as 2 primeiras guerras mundiais, a gente precisa recorrer à história. As 2 guerras mundiais, as causas da greve, quando elas são reais, o elemento contingencial, o impulso final da Segunda Guerra, é um ato qualquer, entende? Percebeu? É um telefone, é um palavrão no telefone, vamos brincar assim. Porque quando você tem uma situação conflagrante, e a grande indústria bélica nadando como se estivesse no paraíso, por isso que ela já está pensando em morar em Marte, Júpiter, ela vai soterrar este planeta, né? E esses grandes capitais vão para fora. Como isso afeta o trabalho? Então, ponto 2 aqui da minha discussão. Nós tivemos, desde 73, um processo muito profundo de transformações no sistema do capital. Primeiro, computadores invadindo a produção industrial, anos 70. Robôs e computadores. O toyotismo foi pioneiro nisso. Em seguida, a explosão algorítmica. Né? De repente, nós começamos a ouvir falar, 1999, Mercado Livre. 2004, 2005, a Amazon Mechanical Turk. Né? A Amazon, na verdade, é de 94, 95, mas a Amazon Mechanical Turk, o complexo ampliado da Amazon, 2004, 2005. Uber, 99. Airbnb, tá certo? Explodiu esse sistema plataformizado. Parafusos, emprega desempregando, não empregando trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras do care. Hoje é possível contratar uma psicóloga ou psicólogo por telefone. Advogados de escolas precárias vão para audiências e ganham entre 30, 40 e 60 reais. Se faltarem, pagam multa. Se participarem, ganham essa bondosa soma de 40, 50, 60 reais, recebem 2 meses depois. E nós tivemos um processo, digamos assim, onde a reestruturação produtiva do capital, os anos 80, neoliberalismo, foi enfeixado, ele é comandado pela financiarização. Isso é fundamental entender. Não é mais o mundo da burguesia industrial que controla o sistema do capital. Porque a burguesia industrial hoje, a grande burguesia industrial hoje, né, aliás, isso é desde o final do século passado, há uma rica discussão entre Lenin, Hilbert e Kautsky, né, quem estuda para valer sabe disso, do século passado, século XX. Né? Houve uma fusão entre capital industrial e capital bancário, e hoje nós temos um monstro que domina o mundo, que é o capital financeiro. Para tudo, nós temos que ter cartão de crédito. Eu participo, olha a contradição. Eu participo todo ano de um encontro na Inglaterra. É um encontro Historical Materialism Conference. Nós vamos fazer o primeiro do Brasil aqui, inclusive, em julho esse ano. Muito feliz, porque já estamos com mais de 1.000 propostas de participação dele, que é inusitado. Eu vou ter esse exemplo em inglês que é grotesco. Para tomar um café na faculdade, aspas, pública inglesa, eu tenho que pagar com cartão de crédito, entende? Se eu levar dinheiro em inglês, pound, libra, eu não consigo tomar café, porque é tudo controlado pelo sistema financeiro. É uma coisa simplória, mas vamos ver isso no mundo do trabalho. O que aconteceu com o mundo do trabalho?
A partir dos anos 73, com uma crise estrutural muito profunda e desemprego em massa, e essa tecnologia acelerada, os grandes grupos econômicos perceberam o seguinte: a tecnologia explode, avança seriamente, é um biruta deslocado. Tá? Junto com a tecnologia, nós temos um desemprego global. Não há nenhum país do mundo que não tenha níveis de desemprego. Tá? O Brasil tem pleno emprego, é grotesco, né? Quando você tiver 5,5%, 5,5%, né? São mais de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos hoje 40% na informalidade. Isto vale para o México, para a nossa América Latina, para a África do Sul, para o mundo europeu, com a massa de imigrantes desesperados por qualquer trabalho. E todo esse cenário faz com que os capitais foram experimentando. Olha os riscos do cenário público. Informalidade. Já é antiga na história brasileira. Terceirização. Ela entrou para devastar no setor público. Como ela começou no setor privado. Nos anos 70, você terceirizava o quê no setor privado? Pega a indústria automotiva lá, Volkswagen, Ford. Você terceirizava a segurança, o transporte e a limpeza. Depois da terceirização, a chamada flexibilização, a intermitência e até chegar ao flagelo da uberização. Eu vou expor 2, 3 palavras aqui para vocês o que é a uberização, porque esse é o futuro do trabalho público se nós não lutarmos. Mas não é futuro distante, não, hein? É futuro próximo. Né? O que significa, o que levou à chamada uberização? Foi o pulo do gato das grandes plataformas. Eu posso citar o exemplo da Uber. 2 jovens se juntaram e dizem: nós temos tecnologia. O que falta no mundo hoje, nas grandes capitais do mundo? Transporte público. Nenhuma capital do mundo hoje tem um transporte público que você diga nota 10. Mesmo chamados países capitalistas centrais, imperialistas. Também não tem. Eu conheço muitos deles. Tá? Não tem. Então, o que você faz? Você cria um sistema privado de atendimento, barato, porque nós temos uma tecnologia que, numa tacada, junta tudo. Mas o que a gente faz com a classe trabalhadora? Eles perguntavam entre si, os grandes jovens nascentes predadores do mundo. Né? Zuckerberg, Elon Musk, toda essa escória aqui. Nossa Senhora, não dá nem para falar o nome, entende? Nem para falar o nome. Né? Abjeta. Eles começaram a falar assim: bom, se tem alto desemprego, como que a gente faz para empregá-los sem empregar? Como a gente faz para contratar sem contratar? Como a gente faz para assalariar e explorar ao limite sem direitos? E foi aí que nasceu a alquimia do trabalho uberizado. Eu mostro isso, eu trouxe até 2 livros do meu grupo de pesquisa, que tem apoio do Ministério Público, por isso os livros têm um preço mais barato um pouco, o desconto é grande, então eu trouxe poucos livros, porque o corpo físico não permite mais muita ousadia, dá certo? Né? Mas nós demonstramos isso. Vou deixar isso aqui com o Gilson. O Gilson está por aqui, não está? Tá. Vou deixar isso aqui com o Gilson e para toda a direção. São 2 trabalhos que nós fizemos, são publicações da Boitempo, são gratuitos. Esses livros não podem ser vendidos, tá? Nós distribuímos gratuitamente para entregadores no país inteiro que pudermos, além de juízes, parlamentares, porque aqui mostra, primeiro, como é que é a legislação do trabalho em plataforma na Europa. Os países neoliberais da Europa estão sendo orientados a partir da definição de que ser trabalhador ou trabalhadora de plataforma tem que ser reconhecida a condição de empregado. Está no PL, está em voto hoje no parlamento, um projeto chamado PL 152, que juntou Hugo Mota, um senador da direita, o ministro Boulos, e estão achando que a classe trabalhadora vai engolir como se vale passar onde ele diz, este PL, ele diz no seu artigo 2, que o ele nem fala em trabalhador, hein? É estranho, né? Será que ele só conhece o símbolo másculo, né? O trabalhador não é subordinado. Mas se ele não é subordinado, ele é autônomo. Só que eles tiraram a palavra autônomo porque o trabalhador já entendeu que ele não é autônomo merda nenhuma. Desculpe a palavrear, não tenho outro.
não tem outro. Ele não é autônomo. Morre mais de um trabalhador de plataforma em São Paulo, 1,3. Esses dados são minimizados por dia, porque ele trabalha 10, 12, 14, 16 horas. E qual é o grande pulo do gato? Eu entro, me conecto, sou entendido como autônomo, eu compro o meu instrumento. Veja, a empresa capitalista hoje transfere para trabalhador ou para o trabalhador o custo com o instrumento de trabalho. Eu compro o carro, a moto, o celular, o capacete, tudo, a bag, e eu começo a trabalhar. Só que aí, veja a engenhosidade como ela é. Está vendo que você já é um empresário? Você é dono do seu carro, bem endividado, pago 150 mil, que virou 200. Mas eu sou o dono do carro. Eu sou o dono da moto. Eu começo o meu trabalho a hora que eu quero. É verdade, eu posso começar a hora que eu quero. Mas eu 3 minutos, sabe? Ufa. Hoje, o meu está turbinado, hein? O meu está rápido. Estou brincando. É brincadeira. Vou tentar fechar. Tá? O que acontece, então? O setor público, ele foi um dos mais intensamente atingidos pela onda financeira. Por quê? O setor de serviços que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. A maioria aqui não lembra disso, mas uma parte como eu lembra. Tá? Era tudo público, luz, energia, estrada, transporte, educação, previdência, saúde. Tudo isso foi privatizado. E o que não foi privatizado ainda é porque ou é imprescindível, exército, polícia. Se não tiver exército e polícia, o sistema do capital cai. Então ele tem que ter exército e polícia. Para quê? Para reprimir. Claro. Então ele tem que manter. Mas veja bem, nesse contexto de algoritmo e indústria 4.0, qual é o objetivo do algoritmo da indústria 4.0 e da inteligência artificial? Peço só uns minutos para vocês entenderem que isso ataca duramente todo o sistema, inclusive o judiciário. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial, ela diz, os seus ideólogos dizem assim, é repetir o complexo do pensamento humano na máquina. Então eu vou pegar esta máquina aqui, que é um pouco estranho, bicuda, assim, olhando para mim, eu vou jogar aqui o meu pensamento. Eu vou jogar aqui o pensamento humano para ela fazer o que eu faço. A pergunta que a resposta é óbvia. Eu estou transferindo para a máquina o conjunto complexo do pensamento humano para manter os dois ou para eliminar o trabalho humano? O Marx nos ensinou no volume 3 do Capital, esse gênio do pensamento ocidental, ele nos ensinou que o capital, o seu modus operandi, ele vai reduzir trabalho vivo ao máximo e precarizar. A tragédia do capital é que ele não pode eliminar o trabalho vivo. Isso eu já expliquei em muitos trabalhos, o tempo aqui não vai dar. Se o capital acabar com o trabalho vivo, ele morre. A exemplo, professor, tá bom, muito fácil, da pandemia. Por que não havia, os empresários não queriam fazer lockdown de um mês? Porque se fizesse lockdown de um mês, não iam ganhar um centavo. Só por isso. É a mais-valia gerada nesse complexo que vai de sistema financeiro, industrial, produtivo, acumulação, capital fictício e tudo mais. Sem o trabalho como polo fundante do mais-valor, da mais-valia, ele não funciona. Então, qual é o modo de trabalho que os capitais hoje, a partir dos serviços, e por isso o serviço público está muito, digamos assim, afetado, qual é o modus operandi, o que o capital quer? Vai ter trabalho desde que você seja, autônomo, empreendedor, você trabalha, você ganha, e você não trabalha, você não ganha. Como é que começou fazendo isso? Vocês conhecem bem do trabalho de vocês, da universidade também, a terceirização. De repente ela vai se ampliando da atividade fim para a atividade meio. De repente você começa a ter um tipo diferente de MEI, de PJ. Está no Supremo hoje a discussão do PJ. O Supremo Tribunal Federal quer aprovar, esta é a tendência, de que o PJ deve ser o novo sistema de relação de trabalho no Brasil. Vocês estão percebendo? Então, eu vi aqui muitas camisetas, está inteiramente certo. Tá? Se não tiver estabilidade no setor público, nós estamos precarizados com estabilidade. Se não tivermos estabilidade, nós vamos virar uberizados.
Eu outro dia citei um exemplo, o Supremo Tribunal Federal defendeu a terceirização, na época, 10, 20 anos atrás, e me perguntaram pela imprensa, professor, o que você acha disso? Não, eu não podia dizer, porque eu ia ter que falar um honroso palavrão, né? Então eu disse, olha, eu acho o seguinte, os juízes do Supremo Tribunal Federal que defenderam a terceirização devem ser imediatamente terceirizados. Já pensou esses juízes terceirizados? Já que bacana, hein? Ele vai ganhar R$50 por cada ação que ele fizer. Então, qual é o desafio que nós temos? Tá? Nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Por isso, eu mencionei isso aqui. Essa cartilha aqui chama Direitos de Verdade. Essas histórias também sobre você. É para entregadores e entregadoras, tá? Eu vou deixar aqui. E como é que chama? O QR Code é livre. Tá? Depois eu passo aí para a Maíra, ela passa para você, né? Para circular. O que significa isto? Nós vamos ter que lutar. Mas não só lutar pelas nossas condições de trabalho, porque o quintal mundial está confuso. Tá? E alguém fala, mas professor, tá bom, a coisa do GPT eu já entendi e tal, eles vão nos substituir. E com 2 palavras eu termino. Primeiro, o que a inteligência artificial vai fazer? Isto eu tenho a absoluta convicção, porque eu estudo o tema do trabalho há mais de 50 anos. Tá? Eles vão reduzir trabalho vivo nos trabalhadores estáveis, onde a máquina nos repete. Mas tem coisas que a máquina não faz. Eu não vou explicar agora, porque precisaria de 1 minuto. Mas são muito simples. São esses, eu chamei de senzala digital nos meus artigos recentes. Tá? Senzala digital. No mundo hoje se esparrama o chamado crowdsourcing, crowdworking, microtrabalho. Nenhum direito do trabalho para essas trabalhadoras e trabalhadores. 10, 12, 14, 16, 18 horas. Centavos de dólar. É esse trabalho ou nada, entende? Se nós nos vimos na situação, se eu tivesse na pandemia, 20 anos menos que eu tenho, e desempregado, o que eu ia fazer? Muito fácil, eu ia pegar meu carro e me conectar numa plataforma para pagar minha conta. E não ia perguntar para a plataforma que direito eu tenho, porque ela nem me aceita, ela bloqueia. Então esse é o crime que nós estamos vivendo. E como é que nós vamos fazer isso? Luta. E aí eu vou pedir 2 minutos e eles vão me dar, eu nem vou olhar a resposta deles aqui. Ah, professor, mas tem luta, vou citar 3, só 3. 3. O break dos apps. Break dos apps, eu lembro que quando eu comecei a estudar os entregadores, há 10 anos atrás, não é? Tá aí, eu comecei a tese que eu lanço no meu livro, O Privilégio da Servidão, que eu trouxe 5 exemplares aqui, com grande desconto, foi a editora que permitiu esse desconto, esses livros não são gratuitos, tá certo? Mas eu dizia lá, se passa dos entregadores, se passa dos motoristas, vai passar em todo mundo. Sabe o que diz o PL? O PL 152? O trabalho está lá em Brasília, está sendo votado. Eu fui um dos que denunciei em primeiro lugar isso, e não abro mão disso. O PL 152 diz nos artigos que ele vale para entregador, para motorista, e depois quietinho, escondidinho lá, como no escurinho do cinema. E isto pode ser estendido, está lá na lei. Isso pode ser estendido para as plataformas que quiserem utilizar. Qual plataforma vai querer pagar direito? Elas já não pagam mais. As psicólogas que nos atendem, quando nós recorremos às psicólogas, os advogados, os arquitetos, as trabalhadoras do QE, ninguém ganha direito. Se vocês acessarem lá, petição pública, contra o manifesto 152, nós já temos umas 800 assinaturas e quase 202 que abriram. Nós temos que chegar a umas 1.500 assinaturas. Vocês fazem o clique lá e muito rápido, porque é o seguinte, se esse PL passar, tá certo? Por que nós não seremos nós uberizados, trabalhadores públicos? E sem falar que no caso da justiça do trabalho, se depender do capital, ele acaba com a justiça do trabalho. Segundo exemplo de luta, então o break dos apps. Segundo exemplo, a luta dos indígenas, eu acho que foi a Vera que mencionou aqui, muito importante. Vamos para o governo moderno, né? O governo pós-moderno, bacanão. O governo pós-moderno com um ministrão todo-poderoso, grandão, trambolhão, talvez bem destrambelhado também. O que eles propuseram? Não, vamos privatizar os rios e a floresta. Os índios invadiram a Cargill. Sabe aquela música de carnaval? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Entende? E a terceira luta importante, pena que não dá tempo aqui, eu só vou mencionar. A luta contra a jornada 6x1 é vital. Sabe por quê? Eu tinha anotado 6 pontos. Eu mandei para a Maíra agora um artigo que saiu ontem à noite meu no jornal da Unicamp. Jornada 6x1, 6 pontos
a favor do fim dela e nenhum contra o fim dela. Sabe por quê? Primeiro ponto, lutar pela redução da jornada de trabalho. Marx nos ensinou isso. É uma condição preliminar para a vida emancipada. Eu vou diminuir o tempo de opressão fabril, o tempo de controle. Eu não posso abaixar o salário. Eu tenho que melhorar o tempo de vida fora do trabalho. Eu já cansei. Entregadores e entregadoras trabalham em média 12, 14 horas por dia, tempo não logado. Se for logado, dá mais, o tempo que ele fica esperando. E a jornada de trabalho, veja, se eu elenco 6 pontos, 1, 2, se eu chegar no 6º ponto, eu vou me perguntar. Eu reduzi a jornada, eu comecei a ter uma vida um pouco melhor, eu não aceitei reduzir salário, eu incluí, se eu reduzo o trabalho, a jornada de 8 horas para 6 por dia, eu vou incorporar uma massa de trabalhadoras e trabalhadores que estão desempregados e vem trabalhar aqui, trabalhar menos para que todos trabalhem. O capital é contra, sempre foi, desde a Inglaterra, desde 1750 que o capital sempre foi contra. Nós vamos conquistar por luta. Só que a 6ª questão minha diz o seguinte: quando eu reduzi, com isso eu termino, tá? Desculpe. Quando eu reduzi a jornada de trabalho, eu posso me perguntar, 6º ponto, eu vou produzir o quê e para quem? Quando eu começar a perguntar, eu vou produzir o quê e para quem, eu botei o dedo no sistema destrutivo do capital, e a luta da classe trabalhadora se luta, além da luta em defesa da mulher trabalhadora, da mulher ou do homem negro, indígena, imigrante, LGBT, nós estamos nos unindo numa questão crucial hoje, que eu comecei minha palestra aqui. Eu vou unir a luta da classe trabalhadora com a luta ambiental. E isso o sistema do capital não ocorre. Nós temos que reinventar um novo modo de vida. Nós, marxistas, homens, mulheres, militantes de esquerda, lutadores, funcionários públicos progressistas ou funcionários, nós temos que reinventar um novo mundo e recuperar o princípio da esperança que nós perdemos para a extrema-direita. O Milei foi eleito com voto de trabalhadores precarizados. O Trump foi eleito, esse demônio endiabrado. Eu citei outro dia num debate que eu fiz lá em Brasília. Eu fico imaginando o final do Trump, né? E com isso agora eu termino mesmo, tá? Nem mostra de novo, porque eu já estou com vergonha do furto que eu fiz aqui. A morte dele ou vai ser parecida com o do Mussolini ou parecida com o Trump, mas ele pode acabar com o nosso mundo. Então nós temos que lutar. Desculpe se eu exagerei um pouquinho. A gente agradece muito. Infelizmente, essa questão do tempo é porque a gente tem muitos debates e a gente também quer a participação de todo mundo. Talvez seja mais fácil eu dizer isso para vocês, do que vocês perceberem isso, né? A qualidade desse debate, desse congresso. É muito rico um congresso que as questões que vocês estão levantando são feitas, há polêmica, né? Mas há um nível de consciência, de avanço, de experiência, de tantos anos de um sindicato de esquerda, que é muito importante. Então, como professor que sou, e militante da luta operária e sindical e de esquerda no Brasil, inclusive clandestina, porque dela também participei há mais de 50 anos, preserve esse sindicato. Saibam respeitar as diferenças, né? São questões, algumas de fundo. Eu não tenho a resposta final aqui, porque eu ia usar uma expressão que eu prometi que eu não ia falar mais, até que minha mãe já se foi, ficava muito brava quando eu falava aqui, não é? Dessas coisas. Mas assim, nós não temos, a gente tem que lutar, debater e refletir. Por exemplo, essa questão que o Alexandre levanta, tão importante, não é uma questão simples, né? Eu tenho uma opinião dela. A minha opinião é a certa, é a verdadeira. Há muitas décadas que eu passei daquela ideia de que eu sou o dono da verdade. Eu estou aprendendo nessa luta aqui com vocês, nesse debate hoje. Não pense que eu só estou ensinando aqui. Eu estou aprendendo. Porra, como é que eu não pensei nesse negócio antes, entende? Então, essa experiência vocês têm que ter e preservar. Preservar. Sem porrada, porque quem dá porrada é fascista. Tá certo? Quem aniquila é fascista. Né? Então, eu queria deixar registrado isso. Eu volto com... Eu não sei se eu posso ser isso, mas se eu estivesse brincando com as palavras, mais uns 15 anos de luta eu aguento, entende? Né? Porque ajudou esse debate aqui para a gente. Deixa eu tentar ser muito rápido nas questões. Elas são muito importantes. Eu tenho uma dificuldade, eu não gosto de simplificar questões.
E para não simplificar questões, eu me anonimo. E aí fiz essa provocação com os meninos aqui tão gentis, eles me mostravam uma coisa, eu olhava mais para eles. Eu vou tentar ser bem breve, tá? A questão da Ana, da Luciana. Eu vou uma a uma, mas para ser muito rápido. Depois eu espero que a gente tenha outros debates, né? Por que existe o amor ao teletrabalho, Luciana? A Luciana ainda está aí? Isso, Luciana. Ó, eu vou responder em 1 minuto, que eu precisava de 20, tá? De certo, logo, porque nós temos um desamor à vida cotidiana. A vida cotidiana nossa é muito ruim. A gente sai de casa, pega a condução, pega o carro, pega o trem, e o carro hoje tem um burguês indecoroso com o carrão dele que fecha a gente e nos xinga, aí a gente pega o metrô, o trem. Então, nós estamos vivendo o pior momento da história da humanidade que eu vivi. Não tenho dúvida disso, o pior. É o caos. Agora, isso é um problema. É o ponto 2. Se eu aderir ao teletrabalho porque eu fico em casa, eu fico também pensando no inferno que as mulheres dos homens vivem com ele de casa o dia inteiro, mandando nas casas, entende? Porque o computador é meu, porque eu quero almoçar, porque as crianças estão gritando. Quantas mulheres não foram assassinadas ou quantas separações, por exemplo, no período da pandemia? Eu ficava pensando o que devia ser uma família na pandemia, tá certo? Convivendo tudo junto com o infortúnio e o horror da competição, da provocação. 3. Mas o sindicato tem que abrir esse debate. Eu não conheço no mundo nenhuma, eu não conheço, daqui não tem, eu não conheço no mundo nenhuma experiência de luta digital que deu certo. Então eu tenho que mostrar para a trabalhadora e para o trabalhador que se ele ficar só em casa, o dia que terceirizar e uberizar, não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Esse encontro aqui, ele não podia ser feito digitalmente com essa qualidade. Não dá. Não dá. Então, veja, abrir o debate. É possível ter sindicato combativo sem debate coletivo, aberto, de reflexão aberta, como nós estamos fazendo aqui? Não é possível. Não é possível. Então, deu para entender, Luciana? Tem a vantagem, eu fico em casa, eu não pego o infortúnio do horror da rua. Mas a casa também é espaço de sofrimento, opressão, tristeza, depressão, burnout, porque aí junta trabalho e aí eu não tenho mais limite. Eu começo a trabalhar às 9, mas eu posso ir até às 2 da manhã, até uma hora que eu apago. Não sei se eu ajudei a vocês pensar, né? Tinha o antigo presidente do maior time do mundo, ele era um indigente, mas era rico, o que, aliás, é meio comum, né? Os ricos são muito indigentes. Ele diz assim, é uma faca de 2 legumes. Isso só a geração antiga vai entender o que eu estou falando. É uma faca de 2 legumes, entende? Nós temos que abrir esse debate. Tá? Já falei 5, meu Deus, na primeira questão. Tá. Então eu vou na segunda. Muito rápido aqui, só aquelas que foram interessadas a mim, tá? A Maria Helena, obrigado pela gentileza. Não sei se ela ainda está aí, delicadeza. Eu não sou nada disso, eu sou um lutador, eu sou um trabalhador, mas isso me dá força para lutar, tá bom? E muito obrigado pela tua gentileza. Tá? O trabalho humano, a Maria Helena pergunta. Tem o risco da amnésia, tem o risco digital, tem o risco tem o risco do emburrecimento completo. Quando nós transferimos para IA o intelecto, uma coisa é a IA ser um suporte para nós, outra coisa é a IA fazer por nós. Eu entrei há uns anos, 1 ano e meio atrás, 2, eu não, porque eu até nem sabia entrar, agora aprendi. Eu tenho uma certa ojeriza a esse horror digital, eu sou de outra geração, né? Não tenho Instagram, não tenho Facebook, então eu tenho que ter tempo para estudar também, lutar e estudar. Se eu ficar vendo muita merda, eu não consigo nem lutar nem estudar, tá certo? Então, filho, eu me preservo, tá? Mas, assim, o judiciário hoje, ele pode eliminar a figura do juiz, da juíza, dos trabalhadores, das trabalhadoras e fazer tudo numa máquina. Mas é possível um sistema digamos, jurídico onde não tem a presença das partes? É muito maluco. Como é que eu posso fazer uma tese da universidade em 15 segundos de doutorado maravilhosa sem pensar? Então, é um projeto destrutivo. Isso não significa, e esse é um voto muito importante, a tecnologia ela não é uma criação do capitalismo. O primeiro universo microcósmico familiar, a primeira mulher, o primeiro homem, depois do último macaco, quando eles fizeram a pedra, e fizeram a pedra polida, e fizeram um instrumento, né? A faca, um corte,
foi um avanço monumental, porque eu posso caçar, eu posso cortar os animais, né? Eu posso lutar com eles, tá certo? E avancei. O desafio, houve uma das colegas aqui que falou, eu anotei o nome, mas eu vou procurar aqui nos meus papéis, nem eu entendo os papéis que eu anoto aqui direito. A questão crucial, também o Kleber falou disso aqui, é quem controla a inteligência artificial. A inteligência artificial poderia, sob digamos, se a inteligência artificial não fosse para valorizar o capital, mas fosse para beneficiar a humanidade, nós podíamos trabalhar 2 horas por dia. Só que nós temos que fazer um trabalho um pouquinho mais complicado. Não é fácil eliminar o sistema do capital. Não é fácil eliminar. Houve uma revolução russa, houve uma revolução chinesa, houve uma revolução cubana, houve lutas de libertação e tema para um outro tema. Por que não os derrotamos? Né? É porque eles não são bons. Tá certo? Eles não são bons. Então, esse é um problema muito complicado. Tá? Mas nós temos que enfrentar. Porque se a gente entrar nela, muitos mostraram aqui, não vai ter espaço para o nosso trabalho. Não faz sentido. Para que ter um professor se tem a inteligência artificial, que se perguntar para ele o que o professor Ricardo Antunes pensa sobre tal coisa, ele vai responder. E provavelmente 80%, 90% vai ser razoável. Não vai ser a mesma coisa. E acabou. E eu, para onde que eu vou? Para o inferno. Simples assim. Tá? A questão do Fabiano, uma nota só que tem a ver com a última questão também da guerra. Veja, tem uma questão de fundo na minha análise da guerra hoje. Nós temos que, do meu ponto de vista, eu chamaria atenção para isso. E você, em segundos, uma questão que poderia levar 1 hora. Os Estados Unidos perderam a condição de potência produtiva do mundo. Hoje, a grande maquinofatura do mundo é a China. O Trump sonha, esse é o seu projeto burguês, capitalista, redesenhar o mundo, porque ele sabe que, se não voltar a ser a grande potência produtiva do mundo, ele vai, tá certo, ser trucidado pela China, né, que hoje o faz. Então, como é possível você hoje enfrentar a China? Fazendo o que ele está fazendo. Invasão da Nicarágua, da Venezuela. Petróleo, tá certo? Invasão do Iraque. A mesma coisa. O Canadá, para evitar que os chineses... Ele está tentando dizer, a China fica lá no seu mundo asiático, com a Rússia. E todo mundo ocidental para cá, eu vou reconstruir. Esse é o motivo fundamental da economia política da guerra, na minha avaliação. Né? Bom, eu acho que eu mencionei esses pontos todos. Né? O Maurício, para fazer uma nota final. Maurício, cadê o Maurício? A Argentina. Argentina. Como é possível pensar a vitória do Milei? É porque a esquerda aprendeu a ser a esquerda da ordem. Nós, da esquerda, aprendemos a gerenciar o capitalismo. E desaprendemos a lutar com... não vou citar o Lênin, o Trotsky, a Rosa, o Lukács, o Ernest Bloch. Nós perdemos o princípio da esperança que tínhamos no século passado, um outro mundo. Hoje, quem radicaliza a luta é o fascismo. Qual era o único candidato? Acho que 2018, né, que o Bolsonaro, com a Haddad, foi 18, não foi? Não lembro. Foi. Como o Bolsonaro disse que era contra o sistema, como é que eu posso dizer? É um excremento horripilante do sistema. Ele dizia que era contra o sistema. O Milei é o único da Argentina que dizia. E a esquerda na Argentina, dominante, é o peronismo, que é horroroso. Então, nós temos que reinventar. Isso tem a ver com um debate complicado que o Alexandre levantou. Cadê o Alexandre? É um debate importante. Assim, eu acho que vocês vão ter que debater com o sindicato de esquerda. Eu posso dar a minha opinião. Não é? Muito breve aqui, tem o risco de ser injusto. Eu não gosto de governo de conciliação, Alexandre. Eu sei. Peraí, calma, mas vai sobrar para todo mundo aqui. Mas eu não. Se o Bolsonaro ganhasse as eleições, eu iria embora do país. Fascismo, eu já lutei uma vez na ditadura, já lutei uma vez, fascismo não é brincadeira. Então, com isso, Alexandre, só um jeito de enfrentar esse debate é pensar dialeticamente. Não é nem aderir aqui para soviético. Agora, a bandeira das sovietes da Rússia em 2005 era genial, porque os sovietes, que é sinônimo de conselho, nasceram na luta real. Quem conhece a história da Revolução Russa sabe que em 2005 havia uma organização
espontânea da classe operária russa chamada soviética. Porque num debate um dia eu posso explicar que não dá. Então nós vamos ter que debater e ter generosidade para entender. E vou concluir, tá certo, que né, é um momento crucial. Mas, eu também tenho que dizer, é repulsivo para mim, Alexandre, tá certo? Mesmo sabendo em quem eu votei, e fiz campanha em 2022. E fiz campanha, como nunca, porque eu não quero fascismo. É repulsivo ver um governo dizer vou apoiar o PL 152 porque o trabalhador quer. É mentira. Teve um colega que perguntou uma questão muito importante, foi você mesmo. Eu podia explicar, rapaz, há 10 anos que eu debato com entregadores. Se eu perguntar aqui para gente, e vou terminar com isso, tá? Desculpe a brevidade. Quem é contra a autonomia do trabalho? Ninguém. O trabalhador também quer autonomia. Aquele. E ele acha que aquela é a autonomia, ele não conhece a outra. E o que ele lembra da CLT é um horror. E todo dia ele recebe campanha da empresa transnacional dizendo se a CLT entrar no Brasil, nós vamos embora daqui e você vai ficar sem nada. Então ele vai ser contra a CLT como ele é contra o demônio, se ele crê. Eu até gosto dos demônios, porque eu estou num outro mundo, eu vejo que os demônios têm um lado positivo. E eu não sou religioso, com todo o respeito do mundo, mas e com isso eu termino, para brincar, para não causar um mal-estar, eu costumo dizer, eu sou ateu, mas eu sou à toa. Entendeu? E como eu sou à toa, eu tenho humor. Então fica essa resposta para mim. Debatam isso aqui, com abertura. Você tem o direito de falar. Outra companheira que disse esse governo é inaceitável também tem o direito. E a maioria vai decidir. A maioria, não tem jeito, consenso nunca teremos. A maioria vai decidir. Nessa campanha nós vamos fazer isso. E aí as questões vão abrir. Para mim foi uma felicidade estar aqui. Parabéns por esse congresso. Não deixem acabar com o Sintra-Ajude. Esta é a principal bandeira, viu, Alexandre? E de todos vocês. Junto. Não deixe acabar o Sintra-Ajude. Obrigado. Doida para bater meu leque. É muito importante, né? As considerações, acho que muito qualificadas mesmo. Concordo com o que o Ricardo Antunes acabou de falar, da qualidade, né? E da profundidade, as questões que estão colocadas hoje. Também provocam a gente a pensar, né? São muitos elementos mesmo, e que a gente tem que se concentrar. Evidentemente que o debate aqui não é para aprofundar mesmo, nós precisamos fazer a redução em alguns momentos, porque nós temos um limite do tempo objetivo. Então nós temos que abordar a conjuntura, pelo menos do nosso ponto de vista, como eu falei na minha fala, de apontar algum caminho. Porque observar a conjuntura é fundamental, entendê-la, estudá-la, mas é inegável que nós estamos numa fase aguda e que é necessário produzir uma saída. Acho que olhar a conjuntura e entendê-la é uma parte fundamental, mas para propor algo. Então, acho que a nossa concentração, o nosso esforço com o tempo que nós temos aqui é chamar o coletivo aqui a raciocinar sobre isso. Então, já queria começar falando um pouco disso e continuar a nossa batalha da defesa do socialismo na classe trabalhadora brasileira. Porque, embora nós tenhamos vivido uma série de experiências importantes, experiências combativas, né, do desenvolvimento do sindicalismo muito ofensivo nos anos 80, poderia-se dizer que a combatividade aproximava a classe trabalhadora ao socialismo, mas fato é que nós perdemos esse rumo. Esse leme não foi desenvolvido da maneira como nós necessitávamos naquele período. E a linha que se adotou é a linha do governo da colaboração, da conciliação, etc. e tal. Acho que isso é um consenso aqui. Até mesmo quem defende o voto no segundo turno da vida e por aí vai, sabe que, no fundo, é um governo que vai trazer a burguesia para governar junto. Isso é um fato colocado, ninguém precisa brigar sobre isso, pelo menos. Nós temos que fazer uma avaliação, porque nós já estamos o quê? Foi 2 Lula, 1 da Dilma e meio, aí teve o golpe, mais 1 no Lula. Nós precisamos olhar para isso. E sim, nós precisamos derrotar o fascismo no Brasil. O fascismo, ele está remando hoje numa situação em que, muito tempo, nós deixamos de fazer um trabalho popular ao ponto de ter uma capilarização rua a rua nas favelas,
ao ponto de ter uma capilarização de dialogar com trabalhadoras terceirizadas, uberizadas, plataformizadas. E esse abandono, ele é longo. Isso tem um agravamento, porque na medida que você tem a luta de classe, ou seja, a luta das ideias também no meio do nosso povo, quando isso se perde, o outro lado não parou de falar 1 minuto. 1 minuto. Muitas vezes nós estamos perdendo de W.O., como se fala no futebol, por falta de disputa. Fascismo rema. Então nós precisamos retornar ao profundo trabalho de base. Porque se por um lado se elevou um gigante, uma ideologia, mas é um gigante com pés de barro. Quando a gente se coloca a fazer esse trabalho coletivamente, né? Aqui é um sindicato, tem que pensar na luta de vocês, mas pensando de maneira mais ampla, você vai ver que é um gigante de pés de barro, que não é uma mitologia tão difícil assim de ser vencido o bolsonarismo. Eu estava fazendo esse trabalho, que a gente faz trabalho de venda no Jornal Verdade, nas ruas. Hoje o nosso jornal já tem vendido 44 mil exemplares a cada quinzena. E uma trabalhadora falou para mim, mas você defende o Lula? Eu falei, não. Minha candidata à presidência é a Samara. Nós já lançamos uma candidata à presidência, a Samara. E ela ficou encafifada, porque ela achou que era alguém defendendo um dos campos. Ou Lula ou é Bolsonaro. E quando a gente foi ver, a pessoa se interessou, porque no fundo você está defendendo o quê? Fim das 6x1. Você está defendendo a melhoria das condições de vida, você está rebatendo essa questão dos problemas do meio ambiente, defendendo os povos indígenas. Então existe uma coisa que pode ser enfrentada no bolsonarismo também. Eu acho que a gente tem que desenvolver por essa via. Essa é a via que nós precisamos construir, companheiros e companheiras. É a guia central, porque a disputa interimperialista não vai parar no Irã. O Trump acabou de conseguir um acordo com o governo do Paraguai para colocar o exército americano no Paraguai, e o que entrar no Paraguai vai ser sem revista do exército paraguaio. Ele vai fazer o que ele quiser no Paraguai. E declarou anteontem, foi ontem, sei lá, que o PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas. O que eles querem com isso? Aprovar orçamento dentro do Congresso dos Estados Unidos para alguma coisa na América do Sul e no Brasil. E o que eles vão fazer aqui? Então, assim, a situação está colocada. Não é situação para 4 anos, para 8 anos. Evidentemente que a nossa luta pode ganhar tempo. E nós preferimos ganhar tempo. É melhor que ganhar tempo. Mas nós não devemos contar com mais tempo. Nós temos que desenvolver hoje uma luta de classes ao ponto em que a gente vá para os grandes questionamentos do Brasil. E eu acho que a tarefa que eu vejo, né, de fora, sobre metroviário e tal, né, então vocês vão deliberar sobre isso melhor do que eu. Mas eu acho que esse enfrentamento que vocês fazem aos juízes, à elite do Poder Judiciário é fundamental. Isso é uma tarefa que eu vejo que vocês têm como contribuir. E precisamos fazer junto, coletivamente, o combate à reforma administrativa. É uma questão vital para o povo brasileiro. Então todo mundo tem que se empenhar nessa tarefa. Acho que essa é a nossa visão, assim, que é o fundamento que nós temos que trabalhar. Aí, como vai ser a nossa atuação com o governo A ou B, é possível atuar em qualquer governo. Nós derrotamos o Bolsonaro no seu intuito golpista durante o seu governo, indo às ruas em 2021, no Fora Bolsonaro, povo da rua. É possível fazer esse combate. Mais duro, mas é possível, mas nessa situação mais aberta. E na outra é o que está colocado agora, em que se vai privatizar rios e nós temos que fazer o combate. Então, no final das contas, vai ter que lutar muito no próximo período. Essa é a questão central. E que nós precisamos ganhar mais nível de consciência e remar junto com o nosso povo para construir uma saída. Porque o imperialismo vai vir com sangue, com unhas e dentes pela disputa central que está colocada internacionalmente. Aí, de passagem nos outros temas, realmente não é possível desenvolver. Eu acho que vocês têm feito um exercício, né? Eu vi a disputa pelo tempo aqui no começo, por que vai para cá. Eu acho que tem a ver com a luta de classe, nós não temos tanto tempo assim, porque nós estamos debaixo de um sistema de exploração e segunda-feira o bicho pega, a gente sabe como é que é.
Então, indo mais direto ao ponto. Primeiro, inteligência artificial. Não é nem inteligência e nem artificial. Acho que é um nome que usam de um jeito errado. Porque a gente tende a achar que isso vai governar mais do que o trabalho humano. Não vai. É uma programação, é um robô que tem uma atualização, é fato, produz mais em cima dela, mas eu acho que a fala da companheira, a Isabela, foi muito boa, porque o que no final das contas vai fazer é aumentar a exploração do nosso trabalho, vai aumentar a meta de produção de trabalho através da IA, ou seja, você vai mergulhar mais intensamente. Isso vai produzir nas nossas cabeças um ambiente mais opressivo, porque você vai tomar mais decisões dentro de um dia. Sabe, quem trabalha com mais trabalho intelectual sabe que quando é jogado a tomar muita decisão dentro de um dia, você termina acabado ou acabado. Então, o que vai acontecer é aumentar a pressão psicológica, mental, a carga, o peso que isso tem. E vai ter que se elevar uma luta, porque isso é a ordem do dia no capital. Eles vão aumentar a extração mais profunda da mais-valia da classe trabalhadora como um todo. Ninguém está livre disso. Seja entregador de moto, seja nas empresas de fábrica. Né? As fábricas hoje estão numa situação desesperadora. Assim, eu tive, né, nessa campanha que eu falei da greve, lá na região do Brest e do Brás. É 6 por 1, é 15 minutos de almoço, é uma realidade assim brutal, exploradora, é homem xingando as mulheres. E eu acho que, inclusive, eu imagino que vocês vão trabalhar isso nas outras mesas, pelo que eu entendi. Mas eu acho que também é uma mensagem nossa a ser reforçado o nosso combate firme, né, à situação de profunda exploração que as mulheres estão passando, de uma agressão cada vez maior, que está ligada com essa conjuntura que a gente está abordando, que tem aumentado, é uma epidemia de feminicídios, e que nós vamos estar juntos nessa batalha. É uma batalha que tem que crescer, e a gente sabe aqui, pela luta das companheiras, mas com o nosso trabalho também de todos, de todo o nosso povo, tem que se somar, mas a gente sabe que é a luta das mulheres que tem que estar à frente, tem que ser valorizada, tem que ser respeitada. É um compromisso mais firme, não só em respeito, mas também pela qualidade das intervenções e do quanto que as mulheres são decisivas. A gente olhar todas as lideranças da história, tudo que se ensina de história, eu estava até conversando com a criança, filha de um amigo meu, e ela falou, pai, mas e as mulheres na história? Porque chega na aula de história, só tem homem, né? Homem, fulano. Aí a pergunta da menina foi, mas e as mulheres? E as mulheres são centrais, são quem teve na linha de frente muito desenvolvimento, de muita tecnologia, de muito trabalho e de muita opressão. Então, é o mês de março, né? Então, eu sei que vocês vão debater isso, também quero respeitar profundamente, mas demonstrar aqui o nosso compromisso nessa luta, que é uma luta central da vida, da nossa história, que está ligada diretamente com a nossa luta anti-imperialista, a nossa luta da construção do poder popular e do socialismo. Nós temos a confiança, a certeza que na construção, falando isso, respeitando todas as lideranças, respeitando todo mundo que constrói, mas na nossa avaliação, ou a gente vai para a certeza, para a confiança de ganhar a classe trabalhadora para a construção do socialismo, ou nós vamos viver tempos pesados contra o nosso povo. É assim que é a luta do nosso ponto de vista. Vamos seguir firme. Parabéns ao Congresso. E com a confiança no nosso povo, nós temos a certeza da vitória. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a todas as falas, que foram muito boas, o debate muito bom. Quero começar ainda corrigindo um erro que cometi no início, que é minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho 58 anos, tá? 58 anos. Estou usando uma jeans clara, uma blusa preta e um cachecol colorido. Bom, primeira coisa que eu acho que nós debatemos aqui, o capitalismo, então qual é a saída? Bom, nós temos uma proposta que é socialista, obviamente. E quando nós fomos para a COP30, né, na Cúpula dos Povos, uma das palavras de ordem que dizia o seguinte: se a catástrofe é capitalista, a saída é socialista. E que saída é essa e de que forma ela se processa? Né? Bom, nós vivemos um mundo de caos. Não é que vai vir o caos, nós já vivemos o caos. Isso pode se aprofundar? Pode, muito mais. Nós temos um projeto de mundo e temos um projeto de país. Qual é o projeto?
para o Brasil, que a classe trabalhadora precisa apresentar. Qual é o projeto? Porque a extrema-direita tem um projeto. A burguesia mais progressista tem um projeto. Qual é o nosso projeto? Quais são as nossas tarefas enquanto classe? Porque o companheiro perguntou, nós já estamos numa terceira guerra, nós estamos dizendo, olha, nós estamos perante uma guerra comercial. E existem algumas guerras militares. Isso pode se generalizar? Pode. Nada está descartado. Tá? Uma coisa é fato, no sistema capitalista, desde o seu nascedouro, ele já começa promovendo o genocídio e toda forma de opressão. Hoje nós estamos vendo nos Estados Unidos um caso emblemático com os imigrantes. Pois muito bem, no surgimento do capitalismo foram os indígenas e nós negros, acorrentados, sequestrados, humilhados para produzir a riqueza capitalista. Da mesma forma que o sistema capitalista também nos utiliza. E mata na hora que ele quer, quando ele precisa. Por exemplo, hoje tem muita gente sobrando no mundo. O extermínio da juventude nas periferias tem a ver com essa necessidade que o próprio capitalismo tem de matar alguns? Pode. Bolsonaro já disse que podia matar uns 30 mil. O Irã já matou. Ainda não resolveu que tem mais gente. Entende? E a questão é, diante desse cenário, qual é o projeto que nós temos para o Brasil? Se o Brasil é apropriado por multinacionais, nós devemos ou não devemos nacionalizar as riquezas do Brasil? Nós temos ou não temos que ter controle sobre o trabalho que realizamos, a riqueza que produzimos e a sua distribuição? Aqui nós estamos falando com a classe trabalhadora. De um lado, eles têm o controle, mas nós também podemos ter. O problema é, nós fomos ensinados a fazer isso ou nós fomos ensinados a votar? Porque Lenin, no momento mais dramático da Rússia, quando ele escreve uma catástrofe nos ameaça, ele não disse que essa aí estava nas eleições. Ele disse que os trabalhadores precisavam controlar cada coisa que fazia. Por quê? Porque nós precisamos disputar com a burguesia nacional e internacional os meios que nós trabalhamos, mas trabalhamos subordinados a eles. Porque nós só vamos poder modificar essa forma de sociedade quando a gente tiver controle sobre aquilo que nós realizamos, que é um trabalho que nós realizamos, mas entregamos de uma forma que é controlada por outro. Nós vamos ter que fazer isso? Vamos. Nós vamos votar nas eleições? Vamos. Nós, nas eleições, vamos estar disputando projetos de país. A extrema-direita, com Flávio Bolsonaro, vai apresentar um projeto que defende, por exemplo, que inclusive os Estados Unidos se apropriem, se for caso, militarmente, das riquezas desse país, porque eles têm acordo com isso. O governo Lula, como já está fazendo, que rola um clima com Trump, é da negociação. Negociação para entregar de forma negociada o controle das riquezas do país. E nós vamos apresentar que projeto, que programa? Quais são as nossas necessidades? Porque nós temos que lutar e nos organizar e promover um plano de acordo com as nossas necessidades. Não são as necessidades do governo que, por exemplo, quando faz um decreto para garantir o escoamento e a privatização dos rios, não levou em consideração a realidade dos indígenas. E, na boa, só para dialogar aqui com o Alexandre, pelo isolamento que tem os indígenas hoje, e somos bem pouquinhos, porque já foram dizimados a vida inteira, pelo grau de violência que eles estão sujeitos na floresta, principalmente na região norte, eles não travariam essa luta com uma multinacional que é a Cargill e nem se enfrentaria com o governo Lula para para derrubar o decreto. Isso foi produto de uma necessidade e de uma luta coletiva e que no meio dessa luta eles foram
buscando a força necessária para derrotar politicamente o projeto do governo junto com a multinacional. Ou não foi assim? Essa é ou não é a nossa tarefa? Estes vai ser o nosso pré-candidato à presidência do Brasil. Por quê? Porque nós temos um projeto de país para apresentar à classe trabalhadora, de controle das riquezas do país, de incentivar a organização coletiva e o controle sobre o trabalho realizado pelo conjunto da classe trabalhadora, de organizar as mulheres contra o feminicídio, que não passe somente pelo pacto que o governo está colocando, mas de você ter recursos efetivos para garantir a vida das mulheres, porque você faz um pacto, faz propaganda e destina 11 centavos. Para cada mulher no Brasil, você responde a isso? Não, porque as mulheres, elas são dizimadas, elas são genocidadas, principalmente. Elas são vítimas nas cidades menores. Metade das mulheres que foram assassinadas no Brasil pelo machismo, que é o feminicídio, aconteceu nas menores cidades, com 20 mil habitantes, onde não tem sequer uma delegacia, muito menos uma delegacia especializada. Não se tem casa-abrigo. São Paulo, o maior estado do Brasil, tem 4 casas-abrigo. Você está falando de resolver o problema das mulheres? Entende? Porque os recursos têm que ser destinados. Nós estamos falando da coisa material. Aqui nós estamos falando da materialidade das coisas, como elas se processam na vida e como nós resolvemos na vida. Hoje, a uberização e o fim da estabilidade tem a ver com essa nova dinâmica do sistema capitalista. Nova dinâmica do sistema capitalista. Quanto mais uberização, fragmentação, melhor. Por quê? Porque eles estão altamente concentrados. Significa dizer que nossa luta hoje, ela não pode se resumir nem somente a uma luta de uma categoria e nem somente a uma luta no país, porque nós já estamos conectados internacionalmente, enquanto classe trabalhadora, no mundo, e que nós precisamos, sem negar a nossa especificidade, sem negar o nosso ambiente, mas de que forma nós nos conectamos? De que forma nós nos conectamos com os terceirizados? De que forma nós estamos conectados com os uberizados? Como é que a nossa relação aqui no Brasil está diretamente conectada internacionalmente? Por isso passa também o nosso plano de ação e a nossa luta de forma independente enquanto classe. Enquanto classe. Nesse sentido, o Congresso da CSP com Lutas, que está para ser realizado agora em abril, vai ser um ponto fundamental. E por que a CSP com Lutas? Porque é uma central que ela não se detém apenas na luta do sindicato. Ela vai para além, para organizar os indígenas, para organizar os quilombolas, para organizar as mulheres, as pessoas LGBTs, os negros. Por quê? Porque na classe trabalhadora, nós temos tudo isso. E essa luta é uma luta que precisa ser combinada. Ela precisa. Não pode, ela tem as suas especificidades, mas ela precisa dessa conexão e dessa unidade. Agora, a nossa unidade não pode ser de olhar sempre para o menos pior, porque na luta do menos pior que nós temos travado até aqui, nós só ficamos com o lado ruim. Porque de pouco em pouquinho só foram tirando de nós. Nós chegamos num momento tal que ou a gente dá um passo para frente ou a gente cai no abismo. Nós estamos diante do abismo. E diante do abismo, o sistema capitalista, para atender os seus interesses, está matando o mundo. Está tirando tudo que é nosso. A tarefa central aqui é: nós vamos negociar ou nós vamos nos organizar e lutar e ter controle sobre aquilo que nós fazemos? Nos serviços públicos, nas fábricas, nas escolas, nas unidades de saúde, porque nós precisamos resolver o problema das coisas. Por exemplo, titular terras quilombolas e indígenas é uma necessidade que não foi realizada até agora. Uma luta contra o latifúndio nesse país é uma luta que nós precisamos ser travada com o agronegócio brasileiro. Nós vamos fazer essa luta ou não vamos? Nós vamos lutar junto com os trabalhadores, de conjunto, inclusive, para que a gente possa ter serviços públicos de qualidade, para não ter que pagar 2 ou mais vezes pelo mesmo serviço, como é hoje, que você paga imposto e depois você tem que pagar saúde, educação, transporte. Nós vamos fazer isso para que isso seja social, seja coletivo e apropriado em conjunto, ou nós vamos sempre dar um passo atrás na luta contra o menos pior e sempre ficando com o pior para nós? Esse chamado
essa tarefa, esse plano de ação, é o que está colocado para esse congresso hoje, é o que está colocado para o congresso da CSP com lutas, é o que está colocado nas eleições de 2026. Não existem dois projetos burgueses. Tem projeto para a classe trabalhadora e para o conjunto da sociedade, com a classe trabalhadora assumindo para si a tarefa do controle, produção e distribuição da riqueza, que nós vamos apresentar através da candidatura de Hertas. Com isso, nós queremos resolver o problema da violência, o problema da terra, o problema da jornada de trabalho, porque jornada de trabalho, Tarcísio teve a cara de pau, e a conhecer certo, teve a cara de pau, de ir para a televisão fazer uma entrevista e dizer que nessa discussão do fim da escala 6x1 teria que conversar com os empresários. Entende? É cara, não é? É cara de pau. Porque, veja, quem trabalha para os empresários são os trabalhadores. Quem está com jornada estimulante são os trabalhadores. Não tem que conversar com nenhum empresário. Ao contrário, porque nós já estamos sofrendo a imposição da escala 6x1. Mas não é somente isso. Porque você pode fazer uma escala 5x2 ou 3x2 com a mesma jornada. E o que está em questão aqui é a redução drástica da jornada de trabalho, porque a tecnologia não resolve esse problema, tem avanço tecnológico e a gente trabalhando cada vez mais, consequentemente, você gera um monte de desemprego. Você precisa reduzir essa jornada drasticamente. O governo está dizendo que é para 40 horas. Agora que vem dizer que é para 40 horas, para disputar na eleição, não apresentou nenhum decreto, nenhum projeto ainda lá no Congresso Nacional. E nós precisamos, qual é a jornada que nós precisamos nesse país? É 30, é 36? Nós precisamos decidir sobre isso. A outra coisa é que nós precisamos decidir sobre todas essas coisas porque nós precisamos tomar para nós. Nós não podemos esperar que o Estado que mata, assassina e explora resolva o problema dos explorados e dos oprimidos. Nós não podemos esperar que a burguesia que vive da exploração sobre o trabalho resolva o problema dos explorados. Essa tarefa é nossa, enquanto classe social, com um projeto de país, com um projeto para o mundo, com um projeto para a categoria. E eu acho que esse congresso tem essa tarefa. E muito obrigada por tudo. Ficamos por aqui. Bom, eu queria agradecer a todos os nossos convidados aqui. Foi excelente as falas. Abre de verdade um debate que esse congresso vai fazer até o seu final. A gente tem outras mesas que vão aprofundar as opressões, vão aprofundar essa reestruturação do trabalho, inteligência artificial. Então, a gente tem muito a discutir aqui. Agradecer a todos por terem ficado. E aqui, ó, a gente tem essa arte linda aqui da nossa imprensa. Toda a imprensa trabalharam muito para a gente ficar com toda a nossa diagramação, todo o nosso conteúdo bonitinho. E essa é uma arte do Bansky, que é um artista britânico. Conheçam o trabalho dele, porque é um trabalho de contracultura muito importante. E a gente colocou ali o nosso leque, que tem sido um símbolo da nossa luta aqui na categoria, e também de outras mulheres, que já vi outras categorias usando também. Fora que o carnaval também trouxe o leque, a gente marcou a história da Lady Gaga. Então, vamos na luta, continuar aí. E marquem, tirem fotos do congresso, marquem o Sintrajunde para colocar nas nossas redes sociais, chamar mais colegas para participarem. Todos são importantes nessa luta. Obrigada aqui aos convidados. Vamos tirar uma foto aqui? Valeu, gente. Vamos pra rua.